Você já parou para pensar quanto tempo passa por dia usando fones de ouvido? No trabalho, nos estudos, no lazer, eles estão cada vez mais presentes em nossa rotina. Mas será que esse hábito tão comum pode trazer risco para a nossa saúde? O que muita gente não percebe é que o uso contínuo, especialmente em volumes altos, pode sim causar danos silenciosos e muitas vezes irreversíveis à audição. No programa de hoje, vamos entender quais são esses riscos, como identificar os primeiros sinais de alerta e, principalmente, o que você pode fazer para se proteger sem abrir mão da praticidade dos fones. Fique com a gente porque informação e cuidado são essenciais para preservar algo que não tem substituição, que é a sua audição. É assim que nós começamos mais uma edição do programa Café com Leite de hoje. Aqui, pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais, no Facebook e também no YouTube. Meu convidado de hoje é o fonoaudiólogo e professor universitário Dr. Isaías Neri. E o nosso tema? Os cuidados que devemos ter com os fones de ouvidos. Doutor Isaías, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir aqui tomar um cafezinho comigo. Motivo de alegria lhe receber e diga-se de passagem para a gente falar sobre esse tema que hoje quem não tem um fone de ouvido, quem não faz uso de um fone de ouvido, né? Então, uma alegria, seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor Leite. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui presente, conversando sobre um tema tão importante para a saúde auditiva, como é o caso aí do uso contínuo dos fones de ouvido. Impressionante como eu vejo nas academias, na rua, o pessoal fazendo exercício, na corrida, fonezinho ali ligado. E tem um sem fio, né, e as pessoas ali, aquilo pode provocar, digamos assim, um risco sério à nossa saúde? Pode, é uma coisa que realmente faz parte do cotidiano das pessoas, faz parte do dia a dia de cada pessoa. Tem pessoas que usam por mais tempo, pessoas que usam por menos tempo, mas o problema está justamente no uso contínuo desse fone de ouvido. Quanto mais tempo a gente passa fazendo o uso do fone de ouvido e uma intensidade elevada, pior vai ser os malefícios para a audição dessa pessoa. E é coisa que não se vê de imediato, vem a um longo prazo. Então a pessoa não tem noção de que aquilo está trazendo prejuízo, porque ela vai colher lá no futuro. Eu tenho observado, eu uso muito pouco. Quando eu viajo, para respeitar o meu colega que está ali ao lado, eu uso no ônibus, no avião, tudo, eu uso o meu individual, mas é muito raro. No meu dia a dia eu não faço uso. Isso pode ser também prejudicial, ou seja, o uso espaçoso ou talvez temporário. Não, nesse caso não traria nenhum prejuízo, principalmente... Até porque ele foi feito para usar, talvez. Ele foi feito para utilizar. Principalmente se a gente estiver fazendo uso em um curto período de tempo, ali para escutar uma leitura, escutar uma música em uma intensidade mais baixa. Então, o uso moderado do fone de ouvido é justamente assim, escutar em momentos esporádicos, momentos que a gente realmente não quer atrapalhar a pessoa ali do lado. O malefício pior se traz e se torna quando a gente faz uso do fone de ouvido de forma demasiada. Então, pessoas ali que geralmente trabalham com o uso do fone, telemarketing, e aí passa 6 horas, 8 horas diárias com o uso do fone de ouvido. Pessoas vão para a academia passar ali 1 hora, 1h30, 2 horas, fazendo uso de forma bem intensa do fone de ouvido. Então são esses casos que vão trazer um prejuízo para a audição dessa pessoa. Doutor, mas um detalhe que você citou aí que eu achei de extrema relevância. Eu não vou sentir nenhum impacto nos primeiros meses, né? Vai ter um certo tempo para que isso me venha causar algum dano. Exatamente, e não é uma coisa que a gente já observa de imediato. O que é que acontece em algumas pessoas? Quando elas fazem uma exposição muito prolongada, elas acabam desenvolvendo alguns apitos dentro do ouvido, algum que a gente chama de zumbido. Mas passa e aí ela volta a fazer uso do fone de ouvido. Mas ali já gerou um certo dano para aquela pessoa. Ela vai começar a colher esse dano conforme a idade for progredindo.
Mas de imediato ela não vai ter noção de que está acontecendo, de que esse dano está surgindo. Para quem tem problema de ouvido, por exemplo, e não se cuida, pode, por exemplo, isso se agravar com mais rapidez? Pode. As percas de audição, elas são de forma progressiva. Então, elas vão aumentando com o passar do tempo. Se a gente não trata, se a gente não cuida, elas tendem a aumentar. E uma vez que essas percas de audição elas aumentam, a gente não consegue mais reverter. Elas são percas de caráter irreversível. Então, quando a gente atua ali na perca de audição no seu estágio inicial, no comecinho da perda, a gente tem grande chance de reverter. Mas nem sempre a pessoa ela se atenta para descobrir essa perca de audição nesse estágio inicial, porque não impacta no seu dia a dia, não traz nenhum incômodo, não gera dificuldade na comunicação, então ela acaba por não perceber. E quando a perda vai gerar impactos na sua comunicação, ela já está no estágio mais avançado. E aí já é o estágio em que a gente não consegue mais reverter. A audição, necessariamente, doutor, ela é advinda de um problema externo, digamos assim, como o fone de ouvido, ou eu já posso ter problema de audição no meu nascimento? Pode ter problema congênito, né? A perca de audição que a gente já obtém desde o nascimento. E aí são variadas as causas. Pode ser por conta de alguma alteração genética, alguma doença genética, e pode ser também em decorrência de alguma infecção que a mãe tenha pego durante a gravidez. Doutor Isaías, me diga uma coisa, tem volume, digamos assim, eu vou falar volume, né? Seguro para que as pessoas que o fone de ouvido, por exemplo, não provoque um problema de audição? Tem sim. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a gente faça uso do fone de ouvido em até 60% da capacidade do aparelho. Então, no caso do celular, até 60% do celular. E por menos de 60 minutos contínuos. Então, não pode ultrapassar os 60% de volume, de intensidade do aparelho, e não pode ultrapassar os 60 minutos contínuos do uso do fone de ouvido. Tem que dar esse intervalo justamente para a gente evitar o dano permanente às células do nosso ouvido interno. Isso, no impacto da minha vida, eu estou fazendo uso desse volume até 60% por um momento, né? Ou talvez diariamente, mas apenas por momentos. Mas existem o barulho do dia a dia, né? Isso exatamente. Aí já seria mais um adendo a esse processo do fone de ouvido. Isso pode contribuir, por exemplo, já que eu estou indo num agravante do fone de ouvido excessivo, 100%. E mais a minha rotina de ouvir um som, de conversar com pessoas num tom mais alto, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E, diga-se de passagem, com uma certa frequência. Altamente prejudicial, né? Com certeza. Então a gente vai ter aí dois fatores atenuantes para a perca de audição. O uso do fone de ouvido, e nós já vivemos em uma sociedade que está ficando cada vez mais barulhenta, cada vez mais ruidosa. E isso já está afetando o dia a dia clínico desses pacientes. O que é que a gente via antes na nossa clínica? O paciente chegava com a perca de audição que a gente via que já era característico de uma perca hereditária. Então, tem alguém na família e aí essa pessoa ela veio a desenvolver essa perca de audição também. Hoje já está mudando mais. A gente vê pessoas cada vez mais jovens desenvolvendo perca de audição e quando a gente pergunta se expôs a algum barulho, se trabalhava em fábrica, se tem alguém na família com perca de audição, a pessoa diz que não. Então, o único fator que a gente tem para explicar esse tipo de perca de audição é que seja uma perda ocasionada pelo ruído, pelo barulho do nosso dia a dia, dos fones de ouvido, somado ao ruído aí da nossa sociedade. Dentro do contexto da perca da audição, não necessariamente... Eu conheço pessoas, doutor, que conversa com você olhando para os seus lábios. Isso é um indicador de que aquela pessoa tem algum problema de audição, ou seja, não está tentando ler aqui as palavras dos lábios, seria mais ou menos isso? Sim, pode acontecer. As pessoas que têm dificuldade para escutar, elas se apoiam muito na leitura labial. Então, o que é que seria essa leitura labial?
é quando a pessoa que tem dificuldade para escutar, ela faz esse aporte, faz a leitura mesmo dos lábios e ela consegue desenvolver de uma forma magnífica essa leitura labial para conseguir se comunicar com as pessoas. Então a baixa auditiva dela, o pouco desempenho auditivo que ela tem, acaba nem fazendo tanta falta para essas pessoas que conseguem desenvolver essa habilidade. Só que elas se esbarram na questão de que a gente tem que estar direto de olho, frente a frente ali com a pessoa para conseguir fazer Virou um pouquinho, já perdeu. Já perde ali um pouco e aí já dificulta dela fazer esse entendimento. Doutor, nessas circunstâncias que a gente vê hoje, fone de ouvido de todas as formas, de todos os modelos, né, com fio, sem fio, existe, por exemplo, que regra, o que é que eu devo fazer, quais são os critérios que eu devo analisar para eu comprar o fone correto? Me responda isso daqui a pouco. Doutor Isaías, e então? Existe algum modelo assim, ou alguma marca? Porque muitas vezes eu particularmente compraria 1, 2, 3. Eu sempre procuro um que se adeque melhor ao meu ouvido. Sim. Não me preocupo nem com marca, nem se o som é alto ou baixo. Acomodou aqui meu ouvido, para mim tá bom. Eu estou certo assim? Está, mas a gente sempre opta por adquirir aqueles que são os famosos headphones. Que eles ficam aqui... Ele é melhor, né? Ele fica mais distante, sabe? Tem um maciantezinho, né? E fica mais distante do nosso tímpano. Então acaba que a gente gera uma menor pressão sonora para o nosso sistema auditivo. Esses que são totalmente dentro do ouvido, eles ficam gerando essa pressão sonora lá forte no tímpano e traz um dano maior às células ciliadas, que são as células do nosso sistema auditivo interno. Então o aconselhável é utilizar o headphone e que tenha o famoso redução de ruído, porque aí a gente às vezes está utilizando ali o fone de ouvido no ônibus, indo para casa, no trânsito, e aquele barulho externo faz com que a gente aumente o aparelho, né? Aumente o volume ali do celular, do smartphone, para poder tentar compensar o barulho externo que está vindo de fora. Acontece demais. Acontece demais. Então, o fone com redução de ruído e sendo headphone já ajuda a gente não estar tentando competir com barulho externo e também traz esse benefício, além de deixar a fonte sonora mais distante do nosso tímpano. Então, se for para utilizar, principalmente pessoas, né? Principalmente pessoas que trabalham, né, com exposição e com uso do fone de ouvido, que façam uso do headphone. Rapaz, o pessoal da produção ali já tá me reclamando aqui que eu tenho que comprar uns melhores, mais confortáveis para eles, viu? Olha só, rapaz. Estão aproveitando aqui. Se aproveitando. A posição aqui, a orientação do doutor Isaías. Doutor, outro detalhe, o barulho externo, para mim, é tal qual para você? Ou seja, o barulho é barulho ou... Como é que eu posso usar? A gente chama de ruído, sabe? O ruído externo. A tonalidade dele aqui, tanto para o meu ouvido como para o seu, é a mesma. Depende muito da posição que cada pessoa está em relação à fonte sonora do ruído. Então, por exemplo, a gente está aqui próximo ao ar-condicionado. Se a nossa posição em relação ao ar-condicionado for a mesma, então o ruído vai ser igual para nós dois. Certo. Porque toda energia, ela perde energia quando ela se espalha no espaço. Então, quanto mais distante a gente está da fonte sonora, menos energia a gente recebe. Isso significa que menos intensidade chega até o nosso conduto auditivo. Então, dependendo da minha posição e da sua, o senhor pode escutar em uma intensidade maior, diferente da minha. Muito bem, tá certo. Então a melhor situação se afasta um pouco. Ficar o mais distante possível da fonte sonora. Legal, são pequenos detalhes que muitas vezes a gente não leva em consideração, porém tem a sua relevância. Tem a sua relevância. Então, é até comum a gente observar isso em festas, né? A pessoa, ela, na animação, fica muito perto da fonte sonora, fica muito perto das caixas de som, e aí no dia seguinte ela amanhece com aquele apito dentro do ouvido, com aquele chiado dentro do ouvido, e isso é ocasionado por uma exposição prolongada a barulhos, a ruídos, né? Então, é diferente de uma pessoa que está lá no final da festa, por exemplo. Ela já pode não ter tantos malefícios no dia seguinte com relação à audição, em comparação com a pessoa que estava mais próxima ali do palco, mais próximo das caixas de som. Muito bem, tá certo. E entre crianças e adultos, por exemplo, existe alguma diferença do ruído?
É a mesma coisa. O ruído em si vai ser o mesmo mas para a criança pode ser mais alto em comparação com os adultos. Por quê? Porque a criança ela tende a ter uma audição melhor do que os adultos. Elas escutam intensidades melhores do que nós adultos. É um processo fisiológico, é um processo natural. No decorrer da nossa vida, a gente vai perdendo um pouco da audição. O importante é que a gente escute bem até o final da vida, mas essas oscilações dentro do padrão de normalidade da infância para a fase adulta, é esperado que aconteça. Então, também é esperado que as crianças escutem melhores do que a gente. Então, os sons que para a gente não incomodam, para as crianças eles tornam-se mais altos. Não pelo som ter modificado, pelo som ser mais alto, mas por a criança escutar melhor do que os adultos. É uma sensibilidade. É uma sensibilidade melhor comparado com nós adultos. Isso mesmo. Que legal, tá certo. E, é comum imaginarmos que de tudo sabemos, né? É comum, mas olha só pequenos detalhes que nós de nada sabemos. É verdade. Né? De nada sabemos. O mundo tem muito conhecimento, né? O mundo tem muito conhecimento. Porque tem a questão de, muitas vezes, a proibição de decibéis, que se chama, né? Isso. Que a própria lei já determina que os decibéis até X horas só pode acontecer. Isso mesmo. E decibéis é um indicador de som que a gente recebe. Isso, é um indicador de volume, né? Os decibéis. Né? É a mensuração do volume desse ruído, desse barulho que está no nosso meio. Então, por exemplo, as empresas, elas são regidas pelas famosas NRs. Então, as NRs são as normas regulamentadoras, é quem fazem essa mensuração do ambiente para dizer, ó, o seu funcionário está exposto a um barulho muito elevado, ele precisa de um acompanhamento auditivo. Então, geralmente é por volta de 85 decibéis. Então, empresas que possuem um barulho interno ali de 85 decibéis para frente, ele tem que realizar um exame anual nos seus funcionários, né? Tem que fazer uma audiometria anual nos funcionários, justamente para poder acompanhar a audição dessas pessoas. Não é que elas vá desenvolver perca de audição por estarem expostas a um barulho elevado acima de 80 decibéis, mas elas estão mais suscetíveis a desenvolver a perda de audição. Convivência, é tal a convivência. Qual, me perdoe, me corrija, né? É tal qual o uso contínuo do fone de ouvido, exatamente. Então é o mesmo malefício, é o mesmo ruído. A diferença é só o agente gerador. Um é o fone de ouvido, na fábrica, na empresa é o maquinário, aquela máquina barulhenta. Muito bem. Ele é professor universitário e fonoaudiólogo. Eu converso com o doutor Isaías Neri aqui no programa Café com Leite. Doutor Isaías, nada mais justo que bebermos uma água São Geraldo, né? Com certeza. Por favor. E um cafezinho, dá certo? Com certeza. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, os riscos do uso contínuo de fones de ouvido? Você fica ligado, doutor Isaías continua com a gente e é só o tempo do cafezinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, na parceria com a TV Café com Leite e também com a TV Cariri e com as redes sociais. Nós também estamos sendo retransmitidos pelo YouTube e pelo Facebook. E você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite no site tvcafecomleite.com.br. Hoje conversando com o fonoaudiólogo Dr. Isaías Neri, ele que também é professor universitário e abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre os riscos do uso contínuo de fones de ouvido. Uma aula sobre o assunto, fato muito comum nas pessoas nos dias atuais, o uso desse fone de ouvido. Eu particularmente encontro várias e várias pessoas por dia com esse fone, trabalhando, muitas pessoas na academia, muitas pessoas até na rua fazendo uso do fone de ouvido. E diga-se de passagem, aqui é uma opinião minha, eu acho que pode até ocasionar um acidente na travessia, você não ouvir o barulho de um veículo, de uma moto, e de repente acontecer algum acidente. Então, muito cuidado nesse aspecto quando você estiver fazendo uso
do fone de ouvido. E doutor Isaías abrilhantando o nosso programa de hoje, nos proporcionando uma aula sobre estes riscos. E aqui eu citei um deles, a minha luz. Não é isso, doutor Isaías? De fato, eu na rua com fone de ouvido, eu posso até deixar de ouvir um barulho de um carro, né? De uma moto. Com certeza. Às vezes perde até a lateralização do som, né? Acha que a moto está desse lado, quando na verdade está do outro. Chega e aí a acontecer isso? Pode acontecer. O ruído ele faz essa pouca percepção do nosso cérebro do que está no nosso espaço. Então a gente pode se confundir de onde está vindo o barulho, pode não escutar realmente o barulho da buzina do carro e aí ocasionar um acidente. Eu acho tão legal o seguinte, doutor, se eu pegar meu tempo, meu dia, e determinar que tal hora eu vou praticar exercício, tal hora eu vou estudar, tal hora eu vou trabalhar, tal hora eu vou fazer minhas refeições, tal hora... Ou seja, se eu coordenar o meu tempo, eu também posso ouvir uma música, ouvir uma conversa no fone de ouvido, né? Enfim, assistir o programa Café com Leite no celular ouvindo, né? Exatamente. Tudo é uma questão, assim, digamos, de educação. Isso. É saber dosar o dia a dia, saber dosar o que está disponível ali pra gente, né? Não é fazer o uso de forma demasiada, de forma prolongada. Então, tudo tem o seu tempo limite e a gente respeitando esses limites, o nosso corpo, ele é uma máquina muito eficiente e consegue suportar muito bem os nossos dia a dia, né? Mas é porque nunca vai acontecer comigo, né? Só vai acontecer com o próximo, com fulano, mas com a gente... assim, né? É verdade. Me diga uma coisa, dentre os riscos que podem ser ocasionados pelo fone de ouvido, eu posso chegar à surdez? Eu acho que eu já lhe fiz essa pergunta, mas eu quero vincular aqui a um detalhe. Sim, com certeza. O uso prolongado do fone de ouvido, ele é semelhante ao barulho que a gente tem dentro de uma fábrica, dentro de um ambiente com a pressão sonora bem elevada, ou seja, um ambiente fechado. Então é isso que o fone de ouvido faz dentro do nosso conduto auditivo. Ele fecha ali o conduto, fecha aquele ambiente e eleva o nível de pressão sonora. Nós temos umas células que são chamadas de células ciliadas dentro do nosso ouvido interno e essas células elas são altamente suscetíveis a barulhos, então elas não conseguem resistir ao barulho, acaba por matar essas células. E nós nascemos com uma quantidade X dessas células ciliadas. Então ao longo da nossa vida, se a gente for perdendo essas células, principalmente por conta da exposição a barulho, a gente não consegue mais recuperá-las. E aí essa perda é o que vai gerar a perda de audição, que a gente chama de uma perda de audição neurosensorial ou sensório-neural, que é a perda que atinge as células ali do nosso ouvido interno. Então torna-se uma perda irreversível, a gente não consegue mais recuperar essas células, infelizmente elas não se regeneram, e aí é uma perda que vai acompanhar a pessoa para o resto da sua vida. Quando é que eu posso perceber, ou as pessoas percebem em mim, que eu estou com um déficit de audição? Principalmente quando fica muito comum aquele oi, pedindo para a pessoa repetir. Então, quando isso vai ficando muito comum, ou outros sinais como zumbido, tonturas, é sinal de que tem algum comprometimento auditivo e merece uma investigação. Bem. E quando eu percebo que o meu receptor tem problema de audição? O ideal é buscar ajuda de forma imediata. Então é marcar uma consulta, marcar uma audiometria para investigar a audição dessa pessoa. E aí sim, com base no exame, a gente vai saber se realmente trata-se de uma perca de audição, vai saber o tipo dessa perca de audição, o grau dessa perca de audição e como é que vai ser tratado essa perca de audição. Não é porque a perca de audição nesses casos é de caráter irreversível que a gente não tem tratamento. A gente continua tendo tratamento para esse tipo de perca de audição. Não é que ela não vá mais retornar, ela não vai mais voltar ao normal, mas a gente consegue tratar mesmo assim, principalmente para evitar a sua progressão. Tá certo. Outro detalhe importante é assim, a questão eu posso piorar, por exemplo, pode ter, eu já estou com uma perca de audição, ela não vem de uma vez, né? É paulatina. É verdade. Ela vai piorando com o passar do tempo, né? E aí é onde está. Se a gente percebe na fase inicial e cessa ali o agente agressor, ou seja, tira o fone de ouvido, tira aquele funcionário do barulho, aí a perca ela tende a retornar ao normal, ela some.
Mas se a gente não faz isso, se a gente não percebe na fase inicial e continua fazendo uso do fone de ouvido, continua em locais barulhentos, aí a perda ela vai só progredir, ela vai só aumentar até chegar em uma fase que a gente não consegue mais reverter. Qual o exame que eu tenho que fazer para saber se eu tenho alguma perca auditiva? É chamado de audiometria. É um exame padrão ouro para a gente poder investigar a audição do paciente. Então a gente vai colocar o paciente numa cabine, vai testar 8 frequências em cada ouvido do paciente para saber como é que está a sua audição. E aí com base nisso a gente consegue observar o tipo da perda, o grau da perda, o quanto aquela perda é prejudicial no dia a dia do paciente e principalmente como é que a gente vai resolver essa perca de audição. Se vai ser medicamento, se será cirurgia ou o uso do próprio aparelho auditivo. E quem é que realiza esse exame? É o fonoaudiólogo audiologista. É o fonoaudiólogo? Fonoaudiólogo especialista em audiologia é o profissional capacitado para realizar a audiometria. Doutor Isaías é especialista? Sou especialista em audiologia e faço aí os exames de audiologia. Né? Audiologia. Eu sou contador, doutor, e sei tenho um pouquinho de conhecimento sobre a segurança de saúde e segurança do trabalho. Sim. E sei do exame de audiometria. Isso né? mesmo. E sei da obrigatoriedade, inclusive. Sempre oriento as empresas que busquem o segurança do trabalho, é só a empresa que você tem relações para fazer com frequência esses exames aí, porque a perca da audição por força do exercício da atividade pode causar um dano, aí seu advogado também vai causar um dano e você não tem como defender. Não tem como, né? É verdade. Você não cumpriu as regras, né? E ali gerou. Mas você me falou algo interessante sobre essa questão de chegar até usar aparelho. O fone de ouvido pode me levar ao uso de aparelho auditivo? E quais são os modelos? Eu já vi alguém na orelhinha. Isso. O uso do fone de ouvido, principalmente prolongado por vários tempos, né, vários anos, pode gerar uma perca de audição irreversível. E essa perda, ela vem sempre de forma sensorineural, ou seja, uma perda que atinge o ouvido interno, matam essas células ciliadas. E o tratamento é justamente com o uso do aparelho auditivo. Infelizmente não tem como ser com medicação nem cirurgia, porque a gente não consegue mais repor essas células. Então a gente vai trabalhar com o que ficou da audição desse paciente, com as células que ainda estão vivas. É aí onde entra o uso do aparelho auditivo. Muita gente acha que o aparelho auditivo ele é só um amplificador, ele só aumenta o som ali para a pessoa. Mas não, o aparelho auditivo ele vai muito além disso. Ele funciona de forma fisiológica no ouvido do paciente. Então a gente pega a audiometria, coloca dentro do aparelho auditivo e ele vai fazer a amplificação do som, o aumento do som, de acordo com a necessidade individual de cada pessoa. Então, se em determinada frequência a pessoa tem uma perda ali, por exemplo, de 40 decibéis, o aparelho só vai amplificar a necessidade que ela precisa para 40 decibéis. Não vai amplificar de mais, nem vai amplificar de menos. Então, por isso que o aparelho ele é tão eficiente e tão seguro para cuidar da saúde auditiva desse paciente, porque evita que a perda continue progredindo na medida em que não leva um som de forma demasiada, ou seja, não leva um som alto que chegue a danificar as células ciliadas e faz com que a pessoa escute bem, porque um som para ela que chegaria em 30 decibéis e consequentemente ela não conseguiria escutar, porque ela só escuta a partir de 40 decibéis, o aparelho vai aumentar esse som para que ela consiga escutar, ou seja, vai aumentar ele para 50, 60 decibéis e aí ela vai ter uma comunicação no seu dia a dia efetiva, sem precisar estar virando o ouvido para conseguir escutar ali aquela pessoa. Fazendo a leitura labial. Fazendo a própria leitura labial. Então isso quer dizer que um aparelho, por exemplo, que eu uso, não serve para você? Não, o aparelho é de uso individual. É tanto que o nome do aparelho auditivo é AASE. O que seria essa sigla AASE? É aparelho de amplificação sonora individual. Então só serve para aquela pessoa. A gente pega o exame daquela pessoa, coloca dentro do aparelho auditivo e ele vai servir para ela. Não é que ele não possa mais ser utilizado em outra pessoa. Ele pode. Desde que atenda. Desde que seja reprogramado para perca daquela outra pessoa. E muita gente acha e ainda tem na cabeça essa ideia de que o aparelho é muito grande, é desconfortável, todo mundo fica visualizando, fica vendo, mas a tecnologia ela avançou de tal forma que os aparelhos eles são altamente formados de acordo com a anatomia do ouvido do paciente. Então é feito para se esconder mesmo na anatomia do nosso ouvido, na anatomia do nosso pavilhão auricular. Uma prova disso é que eu estou utilizando aqui o aparelho auditivo nesse momento,
né? E vocês aí de fora nem conseguiram perceber, porque ele fica muito A parte que fica dentro do ouvido é essa pequenininha? É só essa partezinha aqui pequenininha. Sim, fica dentro do ouvido, essa aqui ela fica externa. Esse é um modelo que a gente chama de retroauricular, o aparelho fica atrás do ouvido e vai essa ponteirinha para dentro do ouvido. Mas existem modelos que ficam totalmente dentro do ouvido também. Vai depender da necessidade do tipo de perca de audição de cada pessoa. Mas são aparelhos muito discretos, não é mais como antigamente que ficava chiando no ouvido do paciente. É totalmente adequado para a anatomia e para o tipo de perca de audição da pessoa. Quem perdeu a audição usa nos dois ouvidos ou... Usa nos dois ouvidos. Você falou que o exame de audiometria é feito em ouvidos individualmente, individualmente. Né? Então a gente consegue saber qual é o lado que tem perca de audição e se um é mais do que o outro. Então se tiver perca de audição só em um ouvido, só coloca naquele ouvido. Se tiver nos dois ouvidos, aí vai ter que fazer uso. Pode ocasionar isso? Pode, principalmente pessoas que tiveram perca de audição por uso do fone de ouvido. Tem gente que tem mania de usar só um fone de ouvido. Que é para o outro ficar ouvindo. Para o outro ficar ouvindo no ambiente externo, né? É para fofocar e fica com o ouvido liberado aqui. E aí acaba que aquele ouvido é o que vai desenvolver a perca de audição. Então, no futuro, ele é quem vai receber o uso do aparelho auditivo, enquanto o outro vai ficar livre, vai ficar tranquilo para escutar pela sua fisiologia natural. E ele não incomoda porque é feito de forma individual para cada ouvido, portanto, ele é para ficar confortável realmente. Confortável para cada pessoa e o material dele é um material de silicone, bem flexível, então realmente não incomoda os usuários. Muito bem, que legal. E eu volto a ter uma vida normal. Volta a ter Posso uma pegar, vida... Pode sim, pode ficar à vontade, doutor. Eu não sei nem onde é que pega. Assim, pega pode aqui? pegar em qualquer local, não se preocupe, não. A gente acha que ele é sensível e tudo, mas não. Ele é muito resistente, cai no chão, não quebra. É um fiozinho que passa aqui por dentro? É um fiozinho de microfibra, de microvidro. A gente nem pensa que é tão resistente assim, justamente por ser muito fino, né? Mas a ideia é justamente essa, é se confundir com fio de cabelo. Então a pessoa olha ali e pensa que é um fio de cabelo, não imagina que é um aparelho auditivo. E a parte maior fica escondida aqui na anatomia do ouvido, no pavilhão auricular. E não é pra ninguém nem se sentir envergonhado, até porque parece um fone de ouvido. Parece um fone de ouvido que todo mundo tá tão acostumado a usar, né? É verdade. Eu já vi algumas pessoas, inclusive com outros diferentes, que fecham aqui inteiro assim e tal, né? Isso, que são os chamados intraauriculares. Eles ficam fechando toda essa região aqui do ouvido. É como eu digo, varia muito de tipo de perca de audição para cada pessoa. Isso é uma bateriazinha? Essa é a bateria, mas existem aparelhos recarregáveis também, que a gente carrega na tomada, igual um celular. A tecnologia avançou demais. Mas é impressionante porque hoje só não escuta quem não quiser, né? Só não escuta quem não quiser. Só não escuta quem não quiser, né? Bom, é verdade. Mas você está usando aí só como exemplo. Só como exemplo, né? Eu não tenho perca de audição, então ele está desligado, é só para a gente mostrar aqui os telespectadores. Tá certo. Tá danado. Doutor, você estava com ele ali no ouvido, eu ia até te perguntar, doutor, você está ouvindo direito? Tá usando demais o fone de ouvido? Mas não, ele não desenvolvi perca não, graças a Deus. Tá certo. Gente, eu estou conversando aqui com o professor Isaías Neri, ele que é fonoaudiólogo, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre os riscos do uso contínuo de fones de ouvido. Eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço para a Lívia, que é coordenadora do marketing, não sei nem se ela é coordenadora do marketing, mas ela é do marketing, lá da Unassal, né? Sim. E é minha amiga. Então, vou mandar um abraço para ela e que está sempre ligada e sempre contribui com o programa Café com Leite. Doutor Isaías, vamos beber mais água? Com certeza. Favor. E mais um cafezinho, né? Maravilha. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema e, acima de tudo, passar a ter mais cuidado ao usar o seu fone de ouvido? Você fica ligado, porque no próximo bloco ainda tem mais informações e mais puxada de orelha para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje aprendendo. Eu estou sem fone de ouvido porque eu fiquei temeroso. O doutor Isaías vai dizer, rapaz, está usando fone de ouvido na hora da gravação do programa, não está certo isso. Aí, para evitar, eu não uso o meu fone de ouvido aqui nesse momento tão importante. Quer lhe manter bem informado, quer lhe manter simplesmente, olha, você sem fone de ouvido,
na frente da TV, assistindo um programa de instrução, um programa que agrega valor à sua vida, que lhe orienta, né, com os profissionais que aqui nós temos. Então, não precisa do fone de ouvido. É só ficar muito atento às informações dos nossos convidados. E hoje, conversando com o fonoaudiólogo e professor universitário, Dr. Isaías Neri, aqui, falando sobre os riscos do uso contínuo de fones de ouvido. Aqui eu peço permissão para mostrar aqui para você. A produção disse, mostra aquela rosa, que eu acho linda. Eu acho linda, né? Bonita. Eu não uso a rosa, eu uso essa azul aqui, ó. Tem uma preta também, eu uso essa azul aqui. Essa aqui, do café com leite, ó. E é cheirosa, velho. É cheirosa. Sandália café com leite. Essa é feminina. Pela tira. Né? Ó, tirazinha bem bonitinha. Linda. Entre em contato aí com as redes sociais. A produção do programa Café com Leite tem pra você. Tem essa daqui também. Pode mostrar essa, Alexandre. Alexandre ali. Cheirosa. Olha que maravilha. Sandálias café com leite. Doutor Isaías. Doutor, você falou no intervalo aí algo que me chamou a atenção, que era na questão do tempo de uso. Lá no início nós falamos que se deve ser usado no máximo 60 minutos, em média, né? Isso. Aí só no dia seguinte? Não, ele pode fazer uso, a pessoa pode fazer uso no mesmo dia, desde que dê um intervalo igual ou superior ao tempo de exposição. Ou seja, se teve um tempo de exposição de 60 minutos, tem que descansar pelo menos 60 minutos para fazer uso novamente do fone de ouvido. Mas a pergunta é, se eu estiver usando dentro daquela regra de 60%, por exemplo, eu posso exceder 1 hora, ou é uma regra, por exemplo, de orientação de cuidados com a saúde? Eu uso até 60% por 1 hora, aí eu tenho que ter 1 hora ou mais de intervalo e usar novamente até 60%, ou é porque eu usei em 100%, por exemplo? Não, se usar em 100%, independentemente de ser até 60 minutos, você vai gerar ali um dano, é o que orienta a Organização Mundial de Saúde. Então, os 60% da capacidade do aparelho, por 60 minutos, é para evitar um dano permanente a essas células. Então, não adianta são duas coisas distintas. Não adianta a gente colocar ali em 100% e reduzir para 30 minutos achando que não vai gerar um dano, porque pode gerar um dano da mesma forma. Então, o ideal é fazer esse uso combinado, até 60 minutos e por até 60% do uso aí da capacidade do aparelho. Doutor, se tem algo que é sujo, no meu ponto de vista, chama-se celular. Rapaz, é impressionante. Eu fico muitas vezes na academia e eu pego naqueles ferros e pego o meu celular para marcar o tempo. Mas eu nem higienizei minha mão, já vou pegar no celular e tal. E depois de tudo vai higienizar o celular. Mas não deixa de ser sujo, né? Contaminado, talvez. E o fone de ouvido? Segue essa mesma linha de sujeira, no meu ponto de vista, é uma opinião minha. Segue essa mesma linha, né? O uso do fone de ouvido, às vezes a gente coloca ali numa superfície, e ali naquela superfície tem uma bactéria, tem um fungo, e a gente acaba por levar esse fungo ou bactéria para o nosso ouvido por meio do fone de ouvido. Então tem que ter esse cuidado e tem que fazer essa higienização sempre que fizer uso do fone de ouvido. Além de que o nosso ouvido, ele por si próprio, já produz a cera, né? Já produz o cerume, então já tende a sujar o fone de ouvido por conta disso. Então a limpeza tem que ser feita sempre que fizer uso do fone de ouvido. Então fez uso, limpa para poder guardar. Tirou o fone de ouvido, colocou em alguma superfície, limpa para poder colocar no ouvido. Então tem que estar tendo esses cuidados para evitar infecções no nosso ouvido. É comum eu não saber fazer a higienização. Eu, particularmente, higienizo meu celular com álcool em gel. Isso. O ideal é realmente utilizar o álcool, né? No caso, o álcool líquido, até 70%, né? da acidez do álcool, para poder a gente limpar e matar ali as bactérias que são suscetíveis à morte pelo álcool, né? Tem algumas bactérias, alguns vírus e fungos que mesmo com o uso do álcool, eles ainda não morrem, né? Mas a grande maioria morre com o uso do álcool. Já é uma grande ajuda a fazer. Grande ajuda. A maioria você vai conseguir matar ali, fazendo essa higienização com álcool 70. Doutor, quando nós falamos de ouvido, é comum eu buscar um profissional otorrino, né? O otorrino cuida da saúde do... Eu vou afirmar que não, eu vou lhe dizer e o senhor vai fazendo as correções devidas, né? Que assim como eu acho que tem muito telespectador também com essa dúvida. Eu imagino que o otorrino vai cuidar da saúde do meu ouvido e o fono cuida do processo auditivo.
Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso, com certeza. Não sabia fazer a pergunta aí? Não, nem se preocupe. O impacto aí. A gente realmente trabalha muito em conjunto com os amigos otorrinos, né? O fonoaudiólogo, audiologista e os otorrinos. Porque algumas partes a gente faz ali uma parte do diagnóstico, por exemplo, no caso da perca de audição, a gente diz o tipo, a gente diz o grau dessa perca de audição, e o otorrino ele vai dizer ali, indicar o tratamento para esse paciente, se vai ser o aparelho, se vai ser medicamento, se vai ser cirurgia. Então é um trabalho em conjunto. Enquanto que em outras áreas, por exemplo, no caso de um nódulo vocal, ali no caso de professores que trabalham muito com a voz e desenvolvem problemas vocais, o otorrino ele vai fazer o exame, ou seja, ele vai dar ali o diagnóstico de qual é o problema naquela prega vocal e vai enviar para a gente, fonoaudiólogo, tratar, né? Fazer exercício, terapia para poder tratar aquele problema vocal. Então é uma interdisciplinaridade entre as duas profissões. A gente trabalha realmente muito em conjunto, mas são áreas totalmente delimitadas, cada um sabe o seu espaço, cada um sabe onde termina, e é uma parceria que mas a pergunta ela se deu mais, doutor, né, no quesito da busca do profissional, digamos assim, do paciente, né? Se eu procuro o otorrino, se eu procuro o fono. Sim. Né? Outro dia eu busquei eu percebi, lá no início do programa, por volta de 2012, eu percebi que alguns apresentadores faziam assim, cortar, ou então corda, o R, puxava o R, né? Eu digo, mas eu sou juazerês, eu só sei falar juazerês, nem português eu sei falar, por que eu vou falar cortar se eu sei falar cortar? Então, verdade. E eu procurei na época uma fonoaudióloga e ela disse, não se preocupe não, que isso é comum, na sua região se fala assim, então continua falando dessa forma, regionalizado, né? Aí eu fui esquecer esse negócio de dizer uma porta. Para que falar uma porta, se eu sei falar que é uma porta? Então, esses detalhes... E eu busquei, como eu tratava de voz e fala, se não me falha a memória, eu procurei uma fono. Mas essa parte, digamos aqui, seria para um profissional otorrino também, né? Sim, o otorrino, ele, nesse caso, faria um exame para ver como é que está ali a prega vocal, ver se não tem nenhum problema de prega vocal, porque o que é que acontece com os profissionais que falam em porta, para poder puxar mais o R. É uma forma de evitar o pigarro, né? Então as pessoas elas têm um acúmulo de secreção ali na prega vocal e para não estar pigarreando na hora ali do programa, elas fazem uso dessa forma puxada do R para poder vibrar as pregas vocais e liberar ali aquela secreção que fica presa na prega vocal. Então se isso está sendo incômodo, se está sendo muito constante o acúmulo dessa secreção, aí deve-se buscar o otorrino para poder investigar, ver a causa para tratar a causa, né? E aí evitar de estar acontecendo no dia a dia. Muito bem. Me diga uma coisa, sobre a questão, voltando aqui, que eu já fui para a boca, né, para as cordas vocais, mas voltando ainda para o ouvido, o senhor falou nessa questão do cerume. É natural, nós temos que ter, né? Se não tiver, tá doente. O problema é quando não produz. Quando não produz tem uma coisa errada, né? Mas tem essa questão da higienização. O senhor falou quando a gente usa, por exemplo, o próprio fone, pode sujar, é natural. É natural, Usar, outra pessoa usar, nem pensar. Não, né? Sem higienizar, não pode, né? E aí a produção, como o nome já diz, é uma produção natural do nosso corpo, então é esperado que haja o acúmulo de cera, mas a gente não deve limpar esse cerume, limpar essa cera do nosso ouvido. O que é que a gente deve fazer? Limpar o excesso. Então aquela cera que sai aqui para fora, a gente pode usar o dedo medir, umedecido na toalha, até onde o dedo medir for, a gente pode limpar de forma tranquila. O que não pode é fazer uso do cotonete para limpar lá dentro. Então a gente às vezes acha que o cotonete ele limpa de forma mais eficiente, melhor, mas na verdade o cotonete empurra o cerume lá para dentro e aí impacta na membrana timpânica e gera a famosa rolha de cera. Então o ideal é não utilizar o cotonete, limpar o excesso que sai aqui até onde o dedo medir vai, pode limpar tranquilo, mas lá dentro não fazer uso dessa limpeza. Eu nunca limpei com o dedo medido, doutor. Eu vou testar amanhã. Testa que vai ser eficiente. Eu nunca fiz isso, rapaz. Eu vou meter o dedo mindinho aqui no meu ouvido agora para ver se minha cera. Eu faço com o cotonete, eu faço a higienização, mas assim, superficialmente. Aqui eu não por fora, empurro, né? Ótimo, eu não empurro. Não é que não possa fazer uso do cotonete, pode fazer uso. Aqui superficial, aqui na haste do ouvido, pode fazer uso. Mas eu vou economizar cotonete. Agora eu vou usar o dedo mindinho assim, empurrar assim, puxar com a unha. São super detalhes
que faz a diferença. Faz a diferença, com certeza. Né? Faz a diferença. Eu vou fazer esse teste aí. Doutor, o fone de ouvido, como o senhor falou, ele, de certa forma, ele deve ser individualizado. É isso. A marca, o modelo, cabe a cada um, porém, usar aquele sempre... O headphone, né? Aquele... Com abafador do ruído, para a gente evitar competir com barulho externo. Com certeza. Agora, me diga uma coisa. É comum hoje um volume de jovens e adolescentes e crianças usarem fone de ouvido, né? Muito. Os adultos também, mas menos. Menos. Mas a gente observa mais os jovens e adultos. Que orientação quero que o senhor diria já nesse finalzinho do programa? Que cuidados? Porque esse impacto ele virá... Muito posterior, muito lá na frente. E aí a gente não vou lembrar mais o que é fone de ouvido. Não vai ter outra coisa já lá. Né? Já vai ter outra coisa inventada. E aí o ideal é que a gente evite o máximo possível. Mas tem casos que a gente não consegue. E aí é isso que está mudando o dia a dia clínico da gente. O que é que a gente observava antes? As pessoas chegavam com um problema de perca de audição, gerados por um fator hereditário. Alguém ali na família tem a perca de audição, a pessoa chegou e desenvolveu essa perca de audição. Hoje já está mudando. A pessoa vem com perca de audição cada vez mais jovem, a gente pergunta se tem alguém na família, não tem, pergunta se a pessoa fez exposição a barulhos, por exemplo, no trabalho, não fez, e aí pergunta se faz uso do fone de ouvido, e ela diz, eu faço uso do fone de ouvido todo dia. Para ir para o trabalho, para voltar no trabalho, para academia, na noite, quando eu chego em casa eu ainda escuto uma musiquinha antes de dormir, e aí a única explicação que a gente tem para essa pessoa tão jovem estar desenvolvendo perca de audição é o uso do fone de ouvido. Então, o ideal é a gente utilizar o mínimo possível. Tem momentos que realmente não tem como, então a gente respeita o limite do nosso corpo humano, que aí consegue os dois conviver de forma legal. Mas se a gente não respeitar, se a gente extrapolar, usar de forma exacerbada, vai trazer um prejuízo. Estou conversando aqui com o fonoaudiólogo e professor universitário, Dr. Isaías Neri, falando sobre os riscos do uso contínuo de fones de ouvido. Dr. Isaías, é um tema provocante que nós poderíamos aqui estendermos por mais 1 ou 2 programas, porque é o dia a dia das pessoas, né? O uso de fone de ouvido já é rotina, eu diria até assim, na vida de muita gente, né? Mas eu preciso fazer um intervalo, doutor. Vamos tomar um cafezinho no intervalo e a gente já volta, pode ser? Pode sim, com certeza. Gente, vamos fazer aqui o intervalo. Vou me deliciar de um cafezinho. Você faça o mesmo aí. Eu vou continuar aqui com o doutor Isaías, mas daqui a pouquinho a gente volta. É só o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Eu falei que era rapidinho, já me deliciei de uma água, de um café, na companhia do doutor Isaías Neri, aqui no programa Café com Leite. Mas, doutor, nós chegamos ao final quando o assunto começa assim a nos empolgar cada vez mais, aí a produção diz, olha, infelizmente o tempo aí, quero lhe agradecer por esse momento e dizer que foi uma alegria lhe receber aqui e que volte mais vezes, porque não só o ouvido, mas também a voz e fala, o som, né, tudo isso, dentre outros temas que estão inseridos na linha da fonoaudiologia, e seria uma alegria lhe receber aqui sempre, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Leite, muito bom estar falando aqui de um assunto tão importante para a gente e para todos os telespectadores. Saúde auditiva é algo que nem sempre acende um alerta aí para as pessoas, mas que a gente tem que tomar cuidado, tem que levar a sério e tem que entender que a audição é um sistema que ativa outros sistemas, ou seja, estimula outras regiões do nosso corpo. Então a gente tem que cuidar tão bem quanto a gente cuida aí do nosso coração, da nossa pressão, das nossas taxas sanguíneas. Então é um sentido muito importante para a nossa vivência. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mandar um abraço aqui para o meu compadre Nelson e sua esposa Fátima, que sempre ligado no programa. E ele disse que eu mandasse um abraço aqui também para Zé Gordo, lá em Barbalha. Eu acho que é em Barbalha. Zé Gordo, um abraço para você, em nome do meu compadre Nelson, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Muito obrigado pela sua audiência, ele disse que você está sempre ligado e eu fiquei muito feliz, tá? Kátia Campos e sua filhinha Camila, na rua São Benedito,
Assim, a Camilinha, filha da Kátia. Beijo para vocês, obrigado pelo carinho, viu? Jacinta, no Varejão do Trigo, também assiste o programa Café com Leite. Ivo, lá no Crato, ele é o proprietário da Coral, da construtora Coral, né? De asfaltos aí, sempre ligado no programa. Ele e sua esposa, muito obrigado. Aline e Robério, na Sal e Doces, também assiste o programa. Berinho, um abraço para você. João Pedro, no Grangeiro, sempre ligado no programa. Samara e seu noivo Ivo, em Caririaçu. E pedir a você que nos acompanha, nos siga nas redes sociais, TV Café com Leite, né? E também P de programa, P Café com Leite. Eu vou ficando por aqui. Você sabe do nosso compromisso, sabe sempre que eu tenho profissionais brilhantes para conversar com você todos os dias, portanto, fique ligado de segunda a sexta-feira, programa regional, e no domingo às 23 horas, nossa edição na TV Meio Norte. É sempre motivo de alegria lhe manter bem informado, tá? Meio Norte, nas 23 horas do domingo, é um programa a nível nacional. Em nome da minha produção, que faz com que eu possa chegar até você, ficam os nossos agradecimentos pela sua companhia. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.